Bom, olá a todos, professor Furlan, Leandro, Lucas, Maria Fernanda, Renata, Saulo. Hoje a gente vai dar sequência no assunto, né, iniciando o caso 2, onde nós vamos abordar uma alteração observada em equinos, né, que ela é de extrema importância aqui na nossa região, especialmente por ter um diagnóstico diferencial, clinicamente falando, né, de algumas doenças tóxicas e infecciosas também, né. De maneira geral, nós vamos abordar aqui com intenção de obtenção de um conhecimento prévio, né, no decorrer dessa apresentação, e a gente vai estar falando sobre isso, explicando um pouco dessa planta, para que um dia, caso a gente venha pegar um caso clínico similar, a gente tenha essas noções, né, de como proceder. Então, aqui, a gente recebeu um histórico, eu recebi um histórico, né, em uma propriedade rural localizada em Cangas, Poconé, de um total de 30 equinos, 7 apresentaram um aumento de volume na face, né, a cara inchada. E um deles apresentou dificuldade de se locomover. Tal equino ficava o tempo todo deitado e não conseguia se levantar. Esse equino foi submetido a uma eutanásia e a necrópsia. Os equinos pastoreavam em piquetes formados por braquiária umidícola e pânico máximo e recebiam mineralização adequada, né? Seguem as fotos do caso. Então aqui a gente vai passar o caso, vamos passar para a primeira foto, né? Nessa primeira foto aqui nós percebemos que tem um cavalo, um equino, né? E uma foto de frente demonstrando para nós assim a principal alteração clínica dele, tá? Talvez essa seja mais importante para que a gente possa pensar sobre uma real origem desse problema, independente dos principais diferenciais que nós vamos abordar, né? Nós podemos notar aqui que a face dele está inchada, as mandíbulas, e maxilas, elas apresentam assim nessa região de focinho todo um aumento, né? Aqui está tudo aumentado de volume, em contraste um pouco menos evidente para a gente por conta da característica da foto, mas a gente consegue notar também que ele está bem magro, né? É um animal que está em um quadro de caquexia. Então, ele tem, nessa foto, duas coisas que dão para perceber. Esse focinho aumentado e esse quadro de inanição. A segunda foto que nós recebemos, aqui também a gente percebe a mesma situação. A face dele está toda inchada, né, aumentada de volume, e aqui a gente não tem dados como textura, mas o que importa nesse caso é a evidenciação dessa face, né, a aparência dela estar inchada. É isso que importa para a gente nesse momento. Aí eu fiz uma comparação com uma foto retirada da internet para a gente ter um pouco mais de noção sobre o que é normal e o que é anormal. À esquerda, aqui tem um equino sadio, né? Ele é bonito. E à direita a gente tem o nosso paciente, né? Que estamos avaliando. Percebem a diferença da relação do tamanho das mandíbulas na face desses dois equinos sobre essa região aqui, como que ele está aumentado? Às vezes fica um pouco difícil da gente ter essa noção, mas para isso eu trouxe uma imagem do livro de plantas tóxicas do Tokarnia, para a gente ver essa alteração dos dois animais anormais, né? E aqui a gente tem essa caracterização, né, da foto do livro retirado, né? E aqui a gente consegue ter um pouco mais de evidência dessa diferenciação, como que as maxilas dele aqui estão aumentadas de volume, fica um volume bem maior, né? Aqui, ó. Esse cavalo aqui, que está no livro do Tokarnia, ele foi um equino atendido em Rondonópolis, né? A referência dele traz como um atendimento em Rondonópolis, né? E esse é o aspecto que nós vamos ver no animal que a gente vai atender, né? Quando a gente pegar essas situações. Isso aqui provavelmente, possivelmente, vai dizer para nós do que se trata. E a gente consegue, a partir dessa alteração aqui, afunilar muito. Porque uma coisa é você pegar um caso de emagrecimento progressivo, né? Várias doenças podem causar isso, é um sinal específico, inespecífico. Mas nesse quadro, quando envolve a cara inchada, a gente já consegue afunilar muito sobre as causas. É uma coisa muito importante para a gente estar entendendo, né?
muitas vezes o animal que está na fase inicial da doença, ele pode não apresentar isso daí, né? Normalmente todos os animais começam com sinais brandos, e aí deixa a gente com essa certa insegurança, pensando até assim que pode se tratar de distúrbios locomotores, outras doenças infecciosas, né? Mas conforme for progredindo esses sinais clínicos e a gente conseguir notar esse tipo de alteração, ele é muito característico de uma doença específica, né? E aí ele também foi fornecido um vídeo para nós, né, a respeito da necrópsia do quadro, e nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha a facilidade com que as vértebras são cortadas com uma faca, né? Condições normais, isso daqui é impossível de fazer, visto que a calcificação da costela, das vértebras, torna isso daí uma estrutura muito resistente. E esse vídeo mostra para a gente que é uma alteração clara na condição estrutural do esqueleto, né? Uma condição de mineralização, que junto com essas fotos, né, e o histórico de alimentação, nos remete a pensar numa doença específica, né? Que seria a osteodistrofia fibrosa, né? A famosa doença da cara inchada. Ela é muito conhecida. A osteodistrofia fibrosa é o nome dado para lesões esqueléticas resultantes de hiperparotireoidismo primário ou secundário, né? Essas alterações, elas são caracterizadas por estimulação de osteoclastos, né? Que resultam na absorção da matriz óssea e substituição por tecido conjuntivo fibroso, né? E aí resulta na perda da rigidez da matriz óssea, conferindo por grande quantidade de retirada de cálcio e em função da atividade do paratormônio, né, devido à estimulação da paratireoide e substituição por esse tecido fibroso, né, que é composto principalmente por colágeno, e aí vai dar essa característica elástica no tecido, essa característica amolecida, né, que é muito característica dessa alteração, tá? Aqui, em equinos, é discutido muito a intoxicação crônica, visto que a intoxicação aguda e subaguda ela não é muito observada nessa espécie, tá? A intoxicação crônica ela é mais relatada quando o consumo de plantas que contenham baixas quantidades de oxalatos solúveis. E quem que seriam esses oxalatos solúveis? Seriam os sódicos, o de potássio ou mesmo de amônia, né? Os insolúveis são aqueles que não são absorvidos, né, pelo intestino. Então, eles são eliminados direto, tá? Então, assim, pastagens que tenham relatado em equinos que tenham entre 1 a 4% de oxalato já são suficientes para causar intoxicação, né? E na intoxicação crônica de equinos, assim, após a ingestão, esses níveis de oxalato se ligam ao cálcio também ingerido na alimentação e eles formam uma substância chamada oxalato de cálcio. Esse oxalato, né, que pode ser um oxalato solúvel, que ele pode ser de sódio, de potássio ou de amônia, se ligando ao cálcio, ele forma essa estrutura chamada oxalato de cálcio, e essa estrutura ela não é absorvida, tá? E esse é o principal motivo do animal entrar em uma deficiência de cálcio e recrutar, a partir de então, o cálcio da circulação, dos ossos envolvido para a circulação, tá? Então, assim, quando ela é quelada, quando ainda tem um outro mecanismo, que quando é absorvido e vai para a corrente sanguínea, ele também pode ser quelado, né, inativando o cálcio sérico também, tá? Então, é mais um mecanismo que facilita essa questão estimula ainda mais a atividade de osteoclastos, né? E acelera ainda mais a reabsorção da matriz óssea, tá? Então, a baixa concentração de cálcio nessa situação no sangue, ela resulta em hipocalcemia, né? E vai estimular a paratireoide a secretar o paratormônio, né? Ativando os osteoclastos, né? A retirar cálcio da principal reserva do organismo, que são os ossos, né? Esse cálcio, com o passar do tempo, conforme ele vai sendo retirado,
esse tecido de sustentação ele vai ser substituído por tecido fibroso na tentativa de promover uma sustentação tecidual local, né? No entanto, essa é uma tentativa paliativa, né? Visto que a substituição de um tecido calcificado que é rígido por um tecido mole, elástico, que é formado por colágeno, resulta nessa fragilidade, né, desse tecido que tem a função de promover a resistência do animal em pé, né? E aí o animal vai começar a apresentar esses sinais clínicos característicos. E que planta que causaria esse tipo de alteração, né? Mundialmente falando, todas essas plantas aqui mostradas nesse slide, elas são comprovadamente conhecidas por causar esse tipo de problema. São plantas que têm um nível muito elevado de oxalatos solúveis, né? São aqueles que a gente mencionou. Porém, a gente sabe que outras plantas também podem causar isso. Tanto que recentemente aqui na região foi pego um caso de osteodistrofia fibrosa em cavalos que pastejavam usuri, né? Não está relatado isso, né? Mas também um tipo de pânico que não é conhecido por causar isso, né? Então, assim, não foi feito as dosagens na planta e acabou não confirmando, mas se tem a suspeita muito forte de que possa ser ele também que possa estar carreando, armazenando essa grande quantidade de oxalato, e dependendo de muitas circunstâncias, outros passos também podem causar isso daí. Então, a gente tem aqui, ó, Braquiária unidícula da família da Gramínea e o pânico máximo, né? Que são os dois capins, as duas forrageiras que são consumidas pelos cavalos nesse histórico, desse caso clínico, né? Então, tanto as duas plantas, tanto a braquiária umidícola quanto o pânico máximo, são responsáveis por causar esse tipo de alteração, né? E facilita para a gente ter essas características clínicas, esse achado de necrópsia, junto com esse histórico de consumo desses pastos, e afunila ainda mais a gente para pensar em osteodistrofia fibrosa como causa, né? Então, a gente tem aqui, ó, a braquiária umidícola, né, mostrando para vocês como que fica ela a campo, como que ela é, característica dela. E a gente tem aqui o pânico máximo também, mostrando para a gente já uma planta um pouco mais vistosa, né? Existem vários tipos, o próprio Zuri é um tipo de pânico, né? Mas, em resumo, em síntese, não é conhecido essa espécie por causar esse tipo de problema, né? Confirmado a gente tem em outras espécies, tá? A gente falou do hiperparatireoidismo secundário, né, que é em decorrência dessa situação, onde não tem uma absorção adequada de cálcio, o animal ele vai ficar deficitário e vai continuar usando, vai permanecer usando os cálcios das reservas, né? E isso estimula, por estímulo do paratormônio, por isso a gente fala de hiperparatireoidismo secundário, tá? Ainda existe essa questão da... Só um pouquinho. Aqui, pessoal, arrumando aqui para a gente, eu tinha acabado colocando osteodistrofia, perdão, hiperparatiroidismo de origem renal como secundário, como primário, na verdade ele é secundário, porque primário ele parte da glândula, é uma alteração da glândula, né? Não é uma alteração propriamente dita não é uma alteração propriamente dita ali da glândula. Então, essa situação renal, ela é uma situação indireta que estimula também a paratireoide a secretar paratormônio, tá? Então, nessa situação, ela é secundária e por isso foi corrigido, tá? Então, a doença renal crônica, ela também causa esse tipo de alteração, ela pode acometer, né, causando esse tipo de situação, mas ela é muito mais comum de acontecer em cachorros, né? E não necessariamente em equinos. Equinos, a gente tem que considerar muito essa situação do consumo por plantas de oxalato, tá? Mas eu estou trazendo isso daqui para mostrar para a gente que existem sim outras origens, menos comuns, que devem ser investigadas. Nesse nosso caso, não apareceu doença renal como uma alteração, né? Então a gente desconsidera essa questão, né? Mas só a nível de falar assim
que osteodistrofia renal é o nome dado por lesões esqueléticas morfologicamente similar, né? Que também resultam em osteodistrofia fibrosa, né? Porém, nesse caso, seria consequência de uma doença renal crônica, né? Ela, nesse sentido, assim, os ossos ficam mais moles, de aspecto fibroso da mesma forma, né? Tem aquelas fraturas em galho verde, né? Que a gente já deve ter ouvido falar, de acordo com a nossa graduação ali, né? E ele está intimamente ligado com uma função renal que eu vou explicar aqui rapidamente, tá? Quando tem uma baixa função glomerular e a gente não tem uma excreção adequada de fosfato, a gente tem uma condição chamada hiperfosfatemia. É um desequilíbrio da relação de cálcio e fósforo, tá? Esse desequilíbrio ele vai impedir que haja uma reação chamada hidroxilação da vitamina D, né? Que é a reação que torna a vitamina D propriamente ativa para fazer uma das principais funções, né? Que é a absorção de cálcio no intestino, né? Sem isso, isso não acontece. E aí, se essa vitamina D não for ativada pelos rins, sofrendo essa hidroxilação, vai impedir de surgir o composto ativo, né? E, consequentemente, a absorção de cálcio no organismo. E assim, com a redução da vitamina D, vai reduzir essa absorção, né, entérica, e vai ter esse desequilíbrio, estimulando ainda mais o paratormônio a reabsorver matriz óssea, e um ciclo vicioso que vai resultar até nesse quadro semelhante, né, de substituição da matriz de cálcio por tecido fibroso, tá? Então, é muito mais comum a gente ver em cachorros, tá? Só para deixar explicado, né? Ainda existe uma terceira condição, né, que é a neoplasia funcional da paratireoide, que ela é produtora do paratormônio na paratireoide, e aí seria uma condição atípica, né, que resultaria na disfunção também. Só que isso não acometeria rebanhos, tá? Seria um quadro muito individual, seria um caso esporádico, e não vamos ficar pensando nisso nessa condição mencionada nesse histórico, tá? A gente tem um quadro epidemiológico que convence muito mais, tá? Com relação aos sinais clínicos que a gente observa comumente em condições assim, né? A princípio, o equino ele apresenta claudicação, que começa discreto, né? Porque os sinais clínicos eles são progressivos e progride até a dificuldade locomotora, com marcha presa arrastada, né? E a partir de então surge um nítido sinal que é o aumento do volume facial bilateral das mandíbulas, né? Que resulta nesse nome popular de cara inchada que a gente estava falando. Nessa etapa também acontece o afrouxamento dos dentes, né? E aí ele pode até perder os dentes, é relatado na literatura. Pode haver fratura, o animal ele começa a ter um emagrecimento progressivo, né? Dificuldade de se alimentar, caquexia, inanição no caso, né? Por dificuldade mesmo de se alimentar. E por fim, o animal não se levanta mais e acaba morrendo, né? O quadro que foi observado recentemente. Então, ela é uma intoxicação reversível, tá? Quando você retira a fonte quelante do cálcio oxalato, né? E administra dieta com bastante quantidade de cálcio, você tende a reverter essa situação e reverter rapidamente, tá? Só que tem uma situação que o volume conferido à face, ela não é revertido, tá? Por conta da condição da fibrose. Ali todo aquele tecido fibroso proliferado, ele também vai calcificar e o animal fica com a cara inchada para sempre, tá? E os achados de necrópsia. O principal achado de necrópsia que a gente tem, ele está relacionado ao vídeo, né? Que é o que a gente viu naquele vídeo, eu estou repetindo aqui para vocês verem. A fragilidade desse osso, a facilidade com que consegue cortar. Tá? É impressionante essa facilidade, é bem didático mesmo, chama bastante atenção, né? Se você pega um quadro desse, você tem que pensar obrigatoriamente numa dessas causas, né? É muito fácil para a cabeça da gente imaginar que está tendo uma reabsorção de cálcio ali, que é a matriz que deixa esse osso rígido, tá? E só um pouquinho. Aqui. E para o diagnóstico, né? Então, muito importante para a gente fechar o diagnóstico é o histórico, né? A avaliação do quadro clínico patológico do animal, como que ele está se apresentando, né? A avaliação da pastagem para ver se tem alguma planta conhecida por causar esse problema.
Lembrando que existem muitas variáveis, né? Recentemente foi observada essa situação do Zuri, né? Que o Zuri não é conhecido por causar esse tipo de problema, e assim não se chegou a uma conclusão se realmente foi ele, embora ele seja o principal suspeito, né? Mas tem que levar em consideração, né? A dosagem de oxalato nessas circunstâncias, ela ajuda muito a gente ter uma origem do problema e garantir a segurança nas recomendações para os demais animais, né? A dosagem sérica de cálcio nessa situação, ela não seria um parâmetro a ser avaliado, né? Por quê? Porque assim, a gente tem a atividade de paratormônio que sempre vai estar retirando cálcio da matriz óssea, né? Nesse sentido, é ele que garante a manutenção daquele nível mínimo de cálcio ou máximo, né, na circulação. E a gente sempre que pegar uma dosagem de cálcio sérico, nós vamos pegar uma quantidade normal, tá? Então, ele não é um parâmetro para a gente fazer esse tipo de exame. É preferível fazer da pastagem, né? É muito mais confiável, tá? Histologicamente falando, aqui a gente tem uma imagem histológica que foi retirada do McGave, tá? Mostrando um fragmento de osso numa condição de osteodistrofia fibrosa, né? A gente percebe aqui a gente tem a atividade de um osteoclasto, que é marcado pelas setas, né? São 2 osteoclastos aqui. E a substituição da matriz osteoide, né? Que está em róseo bem forte aqui nessa parte da direita. E ao centro, para a esquerda aqui, a gente nota que tem uma proliferação de tecido fibroso e uma camada bem delgada de matriz osteoide, né? Mostrando para a gente como está rarefeita essa matriz osteoide, bem fragilizada, tá? Então, aqui como diagnóstico diferencial, como a gente falou nesses casos, seria realmente a osteodistrofia nutricional, né, onde não há o consumo de cálcio por fonte alguma. A dieta extremamente pobre em cálcio também resultaria numa condição dessa, então tem que investigar a alimentação, né? Essas condições, se fosse casos individuais, investigar o hiperparatiroidismo primário, bem como possíveis doenças renais, né, que poderiam resultar nessas condições, né? Que seriam as osteodistrofias de outras origens, né? E nessa região de Pantanal, quando um clínico ele é inexperiente, ou mesmo quando a gente pega essas situações em quadro clínico inicial, com ocorrência de emagrecimento progressivo, dificuldade de locomoção, é muito comum pensar inicialmente em tripanossoma, né? Ou até mesmo algumas outras doenças que causam esse quadro de prostração, né, propriamente dito. Perdão, pessoal, tocou o telefone aqui. Especialmente, então, se a gente estiver falando da fase da doença, ela tem quadros muito inespecíficos, né? A dificuldade de locomoção leva a gente até a pensar em problemas locomotores, mas como progredir da doença, essa cara inchada, ela afunila bastante a gente a pensar nessa condição de hiperparatiroidismo secundário na etiologia da osteodistrofia fibrosa, tá? O tratamento e profilaxia, né? Após a identificação do quadro, desse quadro clínico, a gente recomenda a imediata remoção da pastagem, né? Que o animal está localizado, né? Que está pastoreando. Mesmo que essa planta não seja conhecida por causa desse tipo de problema, né? E imediatamente fornecer suplementação com cálcio. A literatura preconiza a administração de cloreto de cálcio ou carbonato de cálcio numa dose de 30 miligramas por quilo por dia, tá? Que acontece uma recuperação bem rápida do animal, ele tende a responder de uma maneira bem rápida, tá? Visto que você corrige essa relação de cálcio-fósforo, né? E aí o animal começa a depositar cálcio novamente na matriz óssea, tá? Só lembrando que a face não vai voltar ao normal, né? Ela vai ficar grande para sempre, tá? Aqui a gente tem intoxicação em outras espécies, né, que é relatado também em bovinos e ovinos, né? Só que essa intoxicação ela é aguda ou subaguda e ela é notada nesses animais, elas não são observadas da maneira crônica como a gente observa no equino, tá?
É só uma curiosidade, a gente está falando de equino, mas a gente sabe que pode acontecer nos bovinos também, de uma maneira um pouco diferente. Por que um pouco diferente? É que nessa situação é só aguda ou subaguda, tá? Então, assim, em geral, as pastagens são muito mais ricas em oxalato, são pastagens que contêm pelo menos de 10% ou mais de oxalato, né? Uma quantidade bem maior do que a gente viu de 1 a 4% para equinos, na intoxicação crônica, né? Só que bovino e ovino, eles são mais suscetíveis a essa intoxicação aguda, porque no rumen tem umas bactérias que quebram essa molécula, tá? E o nome dela é Oxalobacter formigenes. Essa bactéria aí, ela leva a reduzir a exposição a essa substância, impedindo uma forte interação com o cálcio. E nessa situação, acontece que ela está presente no rumen do animal, sempre está presente, né? Sempre está presente normalmente, só que em uma pequena quantidade. E aí, quando ele é introduzido na pastagem com alto nível, não dá tempo para essas bactérias se proliferar, né? E aí tem uma exposição abrupta ao oxalato, e em altos níveis eles são maior do que a capacidade de deterioração dessas bactérias, né? Então, assim, normalmente, algumas horas após a introdução, esses bovinos eles começam a apresentar tremores, incoordenação, depressão, fraqueza, dificuldade respiratória, convulsões, edema subcutâneo e morte. É uma das causas relatadas por a exposição aguda, né, intoxicação aguda ou subaguda por oxalato, tá? Para evitar esse problema, então, a recomendação para casos de bovinos seria uma introdução, né, gradual nessas pastagens para que haja tempo da adaptação ruminal. Depois de adaptado esse processo, né, você pode colocar lá, é sucesso, os animais não vão ter problema, eles não vão morrer por intoxicação por oxalato, visto que já tem uma proliferação adequada dessas bactérias que vão fazer essa deterioração, né, desse composto, né, e os animais não vão adoecer, tá? Então, esse é o caso relatado, né? Vamos dar uma estudada, uma complementada e discutir. Espero que tenha sido claro, né? Espero que não tenha faltado também muitas informações, né? E eu agradeço desde já. Tudo de bom.